As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento são 3h05. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 8 de maio de 2013. É dia do artista plástico. É também dia do profissional de marketing. E eu abraço a Aventura Comunicação e Marketing, abraço ela e a todos os profissionais de marketing deste estado do Paraná. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Lu, como que você tá? Eu tô ótimo, e você, como é que passou? Eu tô bem, soube que furou teu pneu hoje na BR, né? E você quer saber? Você não só soube, como você ajudou a arrumar o pneu. Ajudou não, arrumou sozinho, né? Eu só fingi que tava ali, fala não, sério. Foi tranquilo, né? Foi tranquilo, ainda bem que deu tudo certo. Hoje aqui no estúdio com a gente também o nosso amigo querido do Facebook, Rick Paranista, boa tarde. Boa tarde, Luciana, boa tarde, Ciro, boa tarde, ouvintes do Vida News. Bom, e a partir de agora, já estamos no ar. Bom, Ciro, vamos começar com as manchetes do dia? Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje nós vamos começar com a manchete do Vitor Abdala. O Vitor, que, aliás, traz informações, Ciro, do Rio de Janeiro. Vamos lá. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, registrou taxa de 0,55% em abril desse ano. 0,55%, daqui a pouquinho ele traz todos os detalhes. Eu sempre fico pensando, Ciro, não sei se você pensa também, como é que se mede essa inflação, né? Porque a gente gasta sempre tanto, e parece que cada mês a gente gasta muito mais do que apenas 0,55%. Pois é, essa é uma boa pergunta, que todo dia a gente vai no mercado, vai pôr em gasolina, vê tudo, coisas importantes tudo subindo, que precisa, tudo tá lá em cima, disparando, parece e chega a inflação coisa. 5% ao ano. É interessante. É né? ótimo isso. Isso é mais pra ver metodologia. É que isso eles fazem isso por fora também para segurar os salários também da população, né? Com toda certeza tem tudo a ver, Ciro. E continuando nas manchetes do dia, agora vamos ouvir aqui uma informação do Rogério Ataíde, ele que traz detalhes sobre uma história interessante, que está dando faz tempo já repercussão nacional. Vamos lá, Rogério, é com você. O golpe do patrocínio. Assessor do vice-presidente da Câmara tentou enganar a Petrobras e a Caixa, falsificando cartazes com anúncios das empresas no Carnaval de Londrina, base eleitoral do parlamentar. E o parlamentar em questão você vai ouvir daqui a pouquinho com o Rogério Ataíde, mas eu vou adiantar porque eu não aguento, é o deputado federal André Vargas, ele que é do PT aqui do Paraná. E a OSX, empresa do grupo de Eike Batista, que atua na indústria naval e offshores em águas marítimas profundas, afirmou que demitiu cerca de 80 funcionários do Superporto do Açu, em São João da Barra, no norte fluminense. O número se soma a outros, aproximadamente 80 funcionários que foram demitidos em abril, totalizando agora 160 de um quadro de aproximadamente 600 trabalhadores. E agora, como é que ficam os investimentos que seriam abonados por Eike Batista? Como é que fica Pontal do Paraná? É a pergunta que a gente faz. Pois é, eu tô até com dó do Eike Batista, coitado, né? Tem várias perdendo dinheiro na bolsa, tá demitindo funcionários. Né? Acho que eu tenho 10 aqui pra prestar pra ele. Né? 10 não vai adiantar em nada, hein, Ciro? Pois é, mas não vai, tá, ele tá coitado, mal, né, coitado, 10 bilhões mais pobre, é muita pois é, incrível, tristeza. Né? E o deputado federal Marcelo Almeida, do PMDB, é o novo coordenador da bancada do Paraná no Congresso Nacional. Ele foi eleito ontem, no período da noite, por aclamação e vai substituir o deputado Osmar Serralho, que é do mesmo partido. Daqui a pouquinho a gente vai estar conversando com ele por telefone aqui no Vida News. E agora a manchete é do esportes. O time atleticano está escalado para enfrentar o América de Natal amanhã pela Copa do Brasil. Escalado, daqui a pouquinho você tem todos os detalhes aqui também no Vida News. Vamos agora até Pontal do Paraná, José Augusto Rodrigues. Prefeito Edgar Rossi viaja a Brasília em busca de recursos do governo federal para o município de Pontal do Paraná, que continua sem certidões. A Pontal do Paraná já tem um histórico complicado.
E os planos de saúde que negarem autorização a algum procedimento solicitado pelo médico ou cirurgião dentista terão que apresentar a justificativa por escrito ao beneficiário que solicitá-la. Após o pedido do segurado, a operadora terá um prazo de 48 horas para apresentar a justificativa da negativa por correspondência ou então por meio eletrônico. E uma idosa de 75 anos foi assassinada por quem? Pela nora, na noite de segunda-feira em Santo do Lontra, no sudoeste aqui do Paraná. E Dalina Maciel Alves, de 45 anos, foi presa em flagrante pelo crime. Em depoimento na delegacia, ela confessou ter matado a sogra. As duas teriam iniciado uma discussão depois que Dalina contou que havia flagrado o marido com sua filha, ou seja, enteada dele. É absurdo. 2 homens armados invadiram a casa de uma vereadora em Nova Santa Rosa, no oeste do Paraná, e fizeram a mulher refém durante grande parte da tarde de ontem. Os suspeitos obrigaram a vítima a sacar R$800 em uma agência bancária. Eles também roubaram o banco. A quantia levada da unidade não foi divulgada. Eles levaram a mulher até o município de Terra Roxa, onde depois eles fugiram. A vereadora não foi agredida, segundo a polícia. E agora o destaque aqui de Campo Largo, Glauco Silveira. Maurício Rivabem publica nota de esclarecimento. Este caso é aquele caso, né, Ciro, em que nós estávamos comentando aqui que o prefeito de Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, havia demitido o seu secretário. O Glauco perguntava naquele dia se isso ia ajudar ou iria piorar a sua administração. Agora o secretário vem se justificar, pelo menos publicamente, tentando explicar o que aconteceu, porque até então nada havia ficado muito claro. Eu li essa nota dele no Facebook, ele postou nessa página oficial do Facebook. Aquele negócio, né? Papel e Facebook aceita tudo, né? Qualquer coisa, exatamente. Nem fale. Vamos esperar então o Glauco, a matéria que o Glauco vai falar, o que ele falou, depois a gente comenta mais sobre esse caso. Hein? Vamos trazer daí em detalhes o nosso posicionamento, a nossa opinião com relação a esse caso de Campo Largo, que é mais um caso a se comentar. Inclusive, eu falei com o Rivabem e amanhã provavelmente ele dá uma entrevista aqui na rádio. Ótimo, teremos então esse esclarecimento e seria bom também, Ciro, que a gente tentasse com o prefeito. Prefeito, eu tô tentando, mas o celular do homem só tá desligado. Impressionante. Bom, ele já sabe que os microfones do Vida News estão abertíssimos para que ele venha também conversar com a gente. 3h11 e já está no ar o Vida News. Tempo e temperatura. A massa de ar seco de origem polar ganha força sobre o sul do país e traz para essa quarta-feira temperaturas ainda mais baixas no estado do Paraná. Depois de uma madrugada com temperatura até negativa nos lugares mais altos do sul do estado, a exemplo da região de Palmas, temos predomínio de sol e temperaturas da tarde agradáveis, girando na casa dos 17 aos 20 graus em grande parte do interior paranaense. Na faixa leste temos máxima de 19 graus em Curitiba, 23 graus na região de Paranaguá. E esse ar mais seco de origem polar permanece pelo menos até a sexta-feira, garantindo noites frias e tardes de tempo ensolarado. A quinta-feira começa com mínima de 5 graus em Curitiba. Podemos ter formação de nevoeiros ao amanhecer, que se dissipam garantindo uma tarde ensolarada, com máxima chegando aos 21 graus. No interior, temos mínima de 8 graus em Palotina, máxima chegando aos 22 graus na região de Londrina. No final de semana o tempo muda. Entre o final do sábado e decorrer do Domingo das Mães, temos o avanço de uma frente fria que volta a trazer chuva para o estado paranaense. Previsão do tempo, uma parceria, agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site, tempoagora.com.br. De São Paulo, Márcio Custódio. Pois é, e o Paraná registrou temperaturas negativas e geada no dia mais frio do ano. Os termômetros chegaram a marcar 1,5 graus negativos em São Mateus do Sul, aqui no sul do estado, por volta das 7 da madrugada ou 7 da manhã para quem já está trabalhando. O frio seguia intenso nessa manhã, às 8 horas, e a mínima era de 1,3 graus negativos, de acordo com o CIMEPAR. A mínima em Palmas, também na região sul, foi de 0,7 graus, com sensação térmica de 3,3 graus negativos. A mínima em Curitiba foi de 4,8 graus, a mais baixa de 2013 na capital. E em Balsa Nova, aqui na região metropolitana de Curitiba, quando eu levantei hoje, Ciro, eu só vi a grama ali da chácara coberta
de geada. Você imaginou quando era a coisa mais linda do mundo. Você olha e parece, nossa, que lindo, né? Tudo branquinho, mas o frio era terrível. Nossa, eu odeio frio. Não vejo a hora de um dia voltar a morar na praia, viu? Olha, frio demais. Eu que morei 4 anos em Pontal do Paraná, fico pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Esse frio. Imaginou quando chegar o inverno de verdade, que estamos no outono ainda, né? É verdade, nossa. Nem chegamos no Tira os edredons do armário e vamos usar, né? É verdade. Deus o livre, que coisa! E o frio vai continuar, gente, não vai parar, nós não estamos nem no inverno ainda, como disse bem aqui o Ciro. Já pensou a hora que chegar? Quem está ouvindo a gente é André Vozão, lá direto de Cascavel. Ele coloca aqui no Facebook, já estamos na escuta do Vida News. Também está ouvindo a gente o Tiago Faria. E o Celso Brasil, que sempre traz as suas crônicas, está nos ouvindo pela internet, mas diz que hoje não vai poder participar porque ele também, assim como eu, está com gripe. Só que hoje ele disse que ele não tinha voz suficiente para vir para o Vida News. Ele quer ter voz news, diz ele. Muito bom, Celso. Um grande abraço para você que também está nos ouvindo. O Tiago Faria manda um abraço para o Ciro e também para o Rick Ditador, diz ele. E o Glauco Silveira diz o seguinte, pergunta para o Rick se ele está feliz de ter dado o Paraná Clube. 3 da manhã o carro dele estava cheio de gelo, diz ele. Bom, o Rick tá aqui, mas ele já não respondeu nada. Só me olhou com uma cara de pergunta, assim, como quem diz, o que será que o Glauco Silveira tá querendo falar? Essa deve ser alguma piadinha interna, porque eu também não entendi nada. Que o Glauco, acho que escreveu errado. Acho que ele quis dizer que ele tá achando de ter dado no Paraná Clube, né? Na verdade deve ter sido aquela... Assim, deve ter sido isso mesmo. Na verdade ele escreveu certo, eu é que ele você que propositadamente errado, mas já que você arrumou, eu consertei. Tá arrumado. 3h15, 3h15. Bom, e vamos agora às informações do trânsito. Um carro e uma moto bateram na rua Professor João Dotzer, no cruzamento com a rua Doutor Brasílio Ferreira da Luz, no Jardim das Américas. Tem um ferido ali naquele local. Você que está passando pelo Jardim das Américas, muito cuidado neste momento. Vou repetir o cruzamento. É rua Professor João Dotzer com a Brasílio Ferreira da Luz, Jardim das Américas, 3h16. Aeroportos. E os aeroportos Internacional Afonso Pena, na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá, Adalberto Mendes da Silva de Cascavel, estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h16. Ouvinte Vida. Bom, e hoje eu vou perguntar para você, ouvinte da Vida News, do Vida News, o que você pensa sobre o metrô de Curitiba? Você acredita que ele vai sair do papel? Você liga para cá e participa com a gente pelo telefone 3029-9290 ou pode participar nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. Participe, dê sua resposta quanto a isso. Você acredita? Não acredita? Participe com a gente, secretário de Planejamento e Gestão de Curitiba, o Fábio Doris Catolin, daqui a pouquinho também vai estar conversando com a gente aqui sobre o metrô de Curitiba. E você, Ciro, acredita? Olha, Luciana, eu vou esperar ver o que o secretário vai dizer, mas até o momento, até antes da entrevista dele, não estou acreditando muito, não. Até agora, pelo menos, vamos ver não. Se ele aparece com alguma ideia salvadora, mirabolante, que até agora está complicado. E a verdade é que eu nem sei se Curitiba precisa do metrô. Vamos ver o que ele acha sobre isso. Vamos ver o que cada um pensa sobre esse assunto. Eu não sei também qual vai ser a opinião dele, mas a Prefeitura de Curitiba resolveu revisar o projeto e fazer algumas melhorias. Agora, será que tem ou não tem viabilidade econômica? Que para a Copa do Mundo não sai. Não sai. Era uma promessa. Foi uma promessa que foi batida nos nossos ouvidos por muito tempo e do papel até agora não saiu. Vamos ver o que acontece. Neste momento, 3h18. Esportes. Bom, e vamos falar de esportes. Vamos começar hoje com o Curitiba, Ciro? Preparado para falar do Coxa?
Sempre preparado, né? Sempre preparado. Hoje o Léo não está, amanhã ele volta, viu, gente? Você que gosta de ouvir o Léo falando sobre o Coxa, amanhã ele vai estar de volta. Também teve uma gripe fortíssima, nossa equipe toda passando pela gripe, não teve jeito. Tá pegando. Então, Luciano, o Curitiba foi campeão ontem do Sub-17, um torneio importante, internacional, venceu o Chivas Guadalajara por 2-1 na prorrogação. E a nota também bem bacana disso tudo foi o Twitter do Coxa transmitindo lance a lance o campeonato inteiro. Eu achei bem legal, o departamento de marketing e comunicação foi atuante. Como não tem a TV Coxa ainda na web, acredito que logo terá, o Twitter fez um bom papel. Eu estava ali acompanhando, empatou no tempo normal, minuto a minuto estavam fazendo aquilo que a gente chama de lance a lance. Lance a lance pelo Twitter, olha, eu tenho certeza que o torcedor Coxa estava lá acompanhando, tanto que nos grupos do Facebook depois eles comemoraram, e com toda razão tem que comemorar mesmo. Foi o segundo título internacional da categoria de base do Curitiba, o primeiro foi ano passado no Dallas Cup, que o Atlético também já ganhou 2 vezes, o Curitiba ganhou uma ano passado, e ganhou esse torneio agora no México, né? Foi no México, ganhou do Chivas Guadalajara. Parabéns pro Curitiba, com certeza. Porque Sub-17, daqui a 2-3 anos, estão subindo para profissional. Daqui a ano que vem já estão na Copa São Paulo de Júniors. E se fosse mais ou menos o pensamento do Wilson como o do Petralha, em breve esses meninos estariam fazendo o Sub-23 do Curitiba e participando de um paranaense. Falando nisso, tem uma coisa engraçada do Petralha que vamos falar daqui a pouco sobre isso. Ele já começou a rir, já fico aqui na expectativa. Não, vou falar que o Petralha comentou que se não der certo a arbitragem de fora, como já não vai dar, o Hélio Cury disse que não vai dar. De casa ele vai punir o Campeonato Paranaense ano que vem com o Sub-18. Eu não acredito. É de rir. Ótimo, agora é nova. Vamos ter então o Sub-18, apesar que esse Sub-23 não é Sub-23, é Sub-20, né? Mas vamos lá. Tem 3 jogadores com 23 anos, que é o Santos, o Renan Foguinho e o Zezinho. O resto tudo tem 21 anos pra baixo. Você me disse que a faixa era mais ou menos 20 anos? A média é 20 anos,8, né? Hoje o Curitiba, nessa manhã, treinou seu posicionamento tático, o bate-bola e tal. Não liberaram pra imprensa, nos últimos 15, 20 minutos só aquele bate-bola, aquele bobinho, só a rapaziada brincando com a bola. Isso vai ser a temática do Curitiba até o final do Campeonato Paranaense. Vão esconder os treinos da imprensa, o que eu acho que tá certo. Não tem que mostrar mesmo, que às vezes tem muito treinamento de bola parada, jogadas ensaiadas, e tá certo Marquinhos Santos. Marquinhos Santos, como diz o Léo, não é o treinador dos sonhos do Curitiba, mas teve essa boa sacada, né? A dúvida fica o Vitor Ferraz, o lateral direito que saiu lesionado nesse último Atletiba. Vamos ver se joga, né? Também o Marquinhos vai segurar até o último minuto para dizer se joga ou não joga. É aquele negócio, aquele jogo de bastidores para ver se consegue tirar alguma vantagem nesse jogo, né? O Botinelli finalmente foi liberado pelo departamento médico, começou a treinar hoje com bola, né? O Botinelli é aquele jogador do Curitiba que foi agredido, levou um carrinho do Lincoln e ficou 3 meses parado, né? 3 meses, como é que pode? Com um amigo desses, né? Quem precisa de inimigo? É verdade, já pensou? E a Procuradoria do TJD do Paraná vai denunciar o escudeiro pela agressão no Crislan e também o escudeiro deve ser enquadrado pelas suas declarações no Twitter. O quê? Mas não foi ele? Segundo o Wilson, foi o irmão dele, mas... Como é que pode, né? Vai que alguém acredita, né? Vai que alguém acredita, né? Infelizmente, o seu Twitter pra acabar com a torcida atleticana. Não, colocam isso em todo o Facebook, em tudo que é canto, e depois dizem que não foi ele. E segundo a Procuradoria, essas declarações do escudeiro no Twitter incita a violência. Mas incita mesmo? Incita, que tem muita cabeça fraca, né? Que não sabe brincar e vai levar de boa. Infelizmente. Ele pode ser incluso no artigo 258 do Conselho Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz o seguinte, Luciano: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. A punição prevista é de 1 a 6 partidas. Agora, o que todos nós queremos saber, deixa ele jogar, vai no Atletiba? Não, deixa jogar, depois entra, vai. Quer ver ele, o Patrick, o Leandro Almeida. Deixa o escudeiro jogar. Mas aquele negócio, do Curitiba é isso, bastante notícia, o Curitiba tá treinando, o Alex prometeu que vai jogar melhor, tem que jogar melhor que jogar igual, não pode, né? Vai jogar melhor que o primeiro jogo, Luciano. Isso que eu coloquei na minha coluna de ontem, ninguém comentou, eu ouvi várias rádios, ninguém comentou que foi o Zezinho que anulou o Alex. Que todo mundo falou, o Alex não jogou nada, mas o Zezinho ia pro banheiro, o Alex estava junto. O Alex ia pro banheiro, o Zezinho estava junto. E ninguém comentou isso, o Zezinho que anulou o futebol do Alex. O Alex é craque, é gênio da bola. É maravilhoso, mas se não tem aquela movimentação que o Rafinha tem, por exemplo. Ele sempre foi, desde quando tinha 19, 20 anos, quando começou no Coxa, tem um talento de sobra, pensa super rápido, mas não tem aquela movimentação, ainda mais com 36 anos, né? E aí que tá, se o Arthur Bernardes, que é o técnico fraco, descobriu isso, marcação cerrada no Alex, imagina o Brasileirão quando ele enfrentar Muricy Ramalho, Abelão, o Dunga. Se for isso mesmo, se o Alex não conseguir sair da marcação mano a mano,
vai ser complicado pro Curitiba. Aliás, você está falando isso e eu li uma análise parecida com essa que você está fazendo no Futebol VIP, no Facebook, do Ângelo Langner, que é um coxa branca. Aliás, ele falou exatamente isso. Eu quero ver o Curitiba como é que vai ser no Brasileirão. Eu acho que ele vai despencar. Se ele, que é coxa branca, tá vendo dessa forma... Tomara que não, Luciana. Vamos ver. O Curitiba precisa urgentemente de zagueiros. Precisa pelo menos 2 zagueiros. Um para ser titular do lado do Leandro Almeida, que o Patrick e o Escudeiro já deram provas que não bastam. Muito falaram que o Escudeiro iria pro Cruzeiro, mas o Cruzeiro acabou de contratar o Dedé do Vasco, então morreu. Infelizmente não vai pro Cruzeiro, ainda ganha um bom dinheiro, não vai mais pro Cruzeiro. E tem que trazer o zagueiro, tem que trazer um volante bom também para disputar a posição com o Júnior Urso como primeiro reserva de volantes. O Curitiba tem muita coisa. Do meio para frente tem um time bom, David, Rafinha, Alex, mas o meio, os volantes para trás, precisa de consertos, precisa de cuidados. Bom, vamos saber então um pouco agora sobre o Atlético Paranaense. Então, Luciana, o Atlético Paranaense, vamos falar primeiro da Baixada? Da Arena da Baixada? Claro. Que está naquela reforma interminável. Principalmente para o atleticano, aquilo é mais interminável do que qualquer outra coisa. Segundo a FIFA, a Baixada Arena vai estar pronta no final de dezembro. O Petralha já falou que vai ter mais alguns remendinhos depois, né? Algumas finalizações. Não fale remendo, que eu já fico imaginando a nossa arena cheia de coisinha quase caindo. Não vai ser nada disso. Não. Remendo quis dizer calma, assim, torcedor. Ali, finalizaçõezinhas, aquela coisa que todo mundo que constrói uma grande casa sabe muito bem do que é, né? Aquela mão de obra final, no caso, né? Seriam aqueles acabamentos. Isso, em vez de remendos, então eu vou tirar o remendos e colocar acabamentos finais. Isso. Mas foi legal na entrevista do Petralha, Luciano, que o Petralha falou que, quando comentaram que a arena ficaria pronta em dezembro, que era obrigado pela FIFA, ele falou o seguinte: isso é relativo terminar em final de dezembro. Eu queria saber qual que é a relatividade. Ou termina ou não termina. Tudo é relativo, você não conhece o Einstein? Ele não dizia que tudo é relativo? Pois é, não. Aí que tá muita gente. O Wilson até comentou ontem que o Petralha é um homem muito inteligente, mas a atitude que ele falou lá de perder para WO não foi inteligente, foi burra, segundo o Wilson comentou aqui na Rádio 98 FM. Eu acho que estão menosprezando a inteligência do Petralha. Ele fez isso exatamente, ele sabe que vai jogar, ele sabe tudo isso, ele fez isso para fazer pressão na arbitragem. Ele sabe que vai ser arbitragem paranense, sabe tudo isso. Ele fez esse caso todo. Agora, cá entre nós, será que ele vai conseguir a antipatia dos árbitros ou vai conseguir realmente deixá-los com medo? Mas é que tá, o árbitro, se não tiver personalidade, vai entrar com medo. Ele vai apitar qualquer coisinha que ele apitar. Agora, se tiver, vai entrar com raiva. Aí que tá, vamos ver. Vamos ver quem vai ser o árbitro. Sexta-feira terá o sorteio, o Curi já garantiu que sexta-feira terá o sorteio do trio de arbitragem. Vamos torcer que, pelo amor de Deus, que faça uma arbitragem limpa, que não tenha erros grosseiros nem para um lado nem para o outro. Nem para o outro. O André Vozão tá dizendo aqui, Ciro, que remendo só no Couto, viu? Eu usei a palavra errado, então vamos usar agora a palavra acabamento, né? Então, falando da Arena Baixada, a FIFA ordenou que para escoamento total, caso aconteça alguma confusão dentro do estádio, tem que ter um escoamento total de multidão em 8 minutos. Para cumprir isso aí, o Atlético teve que construir mais 2 lances grandes de escada. Estão construindo, deve ficar pronta já na próxima semana. Está 40% prontas esses lances da escadaria da arena. E olha, estou vendo as fotos hoje, já está... Agora que está subindo, está indo para cima as obras, parece que está indo mais rápido. Que quando fica só na base, nos alicerces, parece que não anda. Que é a fase realmente mais complicada. Exatamente, agora... A gente não vê praticamente, mas é o mais difícil, é o que vai estruturar tudo, né? Ali no setor Brasil Tiberê já está bastante avançado, está ficando legal, está ficando bonito, né? E ainda falando do time, hoje o Atlético está lá em Natal, vai jogar contra o América de Natal amanhã, e o time já está praticamente pronto, está pronto com o Everton no gol, o Léo no lateral direito, o Léo que está fazendo dupla jornada, né? Tinha que ter salário em dobro, né? Que joga tanto no Sub-23 quanto no principal, já que o Jonas não viajou com o elenco, Manuel, Kleberson e o Pedro Botelho. No meio, David, João Paulo, Elias e Everton, e o ataque, aquele ataque dos sonhos atleticanos, que é o Marcelo e Marcão. Ele fala dos sonhos atleticanos e ri, não sei porque você riu. Não, o Douglas Coutinho viajou junto, numa dessas o Douglas Coutinho entra no segundo tempo e faz aquela correria que o Atlético precisa para fazer 2 gols e evitar o jogo de volta, que se haver um jogo da volta será no dia 22 no Eco Estádio. Quem passar entre Atlético e América enfrenta ou o Paysandu ou o Naviraense, também é outra molezinha, né, Luciano? Eu estou recebendo aqui, Ciro, uma novidade do Sócio Furacão. O Sócio Furacão tem mais uma vantagem no Clube Atlético Paranaense, diz aqui. A partir da semana, um associado poderá participar do programa de sexta-feira da Hora do Esporte no estúdio da Rádio Cap. O programa é voltado aos torcedores rubro-negros e vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 6 da tarde às 7 da noite. Nossa,
Nem sei o que dizer. É um só, né? Na verdade, cá entre nós. São 20 mil sócios. Que vantagem. Vai ser escolhido. Mas cada uma. Tem atleticano que é feliz assim, paciência, né? Eu seria feliz de ter o Atlético, o Curitiba, o Paraná sendo divulgados em todas as rádios. O Rick tá aqui, pode falar melhor que a gente. Você, Rick, gostaria de ter uma rádio só para o Paraná e as outras que se dando, que não desse entrevista, que você não pudesse acompanhar o teu time nas outras rádios? Olha, Ciro, eu acho que o tempo da ditadura já passou, né? Acho que todos os times aí merecem ter uma televisão, uma rádio, embora já tenha na internet, os times já tenham. O Paraná, por exemplo, tem a TV Gralha, o Atlético tem a TV Cap, e assim vai, pô. Mas acho que deveria ter, assim... Mas essa proibição de dar entrevistas para outras rádios, eu acho que é meio estranho, né? Eu acho totalmente... desnecessário. Não tem porquê, né? Não tem porquê. Concordo com o Rick também. E o Paraná Clube, Ciro? Então, o Paraná Clube, eu tô até nervoso de falar do Paraná Clube aqui com o Rick aqui, né? O Rick, o cara entende tudo do Paraná Clube, o cara... Menos. E o que você acha? Então, vamos falar do Dado Cavalcante. Ele agora mesmo está fazendo o treinamento, o primeiro treinamento dele coletivo com o seu... Coletivo não. Aquele é pronto, aquele conhecimento, reconhecimento dos seus atletas, tem 9 jogadores novos. O que você está esperando do Dado Cavalcante? O estruturamento que o Paraná Clube está fazendo nesse ano, a Série B, o que você está achando? Olha, Ciro, a principal... O argumento que teve para o Dado aceitar vir para o Paraná foi exatamente isso. A diretoria apresentou um planejamento para ele. Ele gostou, tem vários nomes no Paraná que ele já tem conhecimento. Um deles é o Rubinho. Rubinho trabalhou com ele no Luverdense. Então, e as contratações também estão... Eu te confesso que estava bem cético esse ano em relação à segundona e tudo. Mas agora, com essas contratações, a chegada do Dado... Eu acho que o Paraná já está fazendo a espinha dorsal para tentar um acesso. Se não for esse ano, felizmente, não sei, vai ser em 2030, se não chover. Eu concordo plenamente que se o Paraná não subir agora, Luciano, vai ficar ser muito mais difícil. Complicado. O momento é esse. Então, Luciano, ele deu uma entrevista coletiva, Dado Cavalcante, falando que times da Série A fizeram propostas oficiais para ele e ele preferiu o Paraná Clube na Série B. Ponte Preta, por exemplo, é um exemplo. Eu achei legal, ele viu esse planejamento do Paraná Clube, ele quer subir com o Paraná Clube. Achei bacana. É a chance dele, de realmente fazer com que o Paraná Clube seja campeão e a chance do Paraná de corresponder à altura e trazer bons jogadores. Eu nem quero, na verdade, que o Paraná seja campeão, desde que fique entre os 4 primeiros e suba. E suba. O importante é subir. Eu também, o campeão dificilmente não vai ser o Palmeiras. O Palmeiras já está ali, a Palmeiras dele, até porque também... E tem recursos financeiros e tudo mais, então, é outro patamar, digamos assim. Sim. É que no primeiro ano que cai, o time ainda recebe integral da televisão. E esse dinheiro do Palmeiras faz muita diferença. E o Paraná Clube também está contratando o volante Glauber, do 15 de Piracicaba, vem por empréstimo até o final do ano. É um ótimo jogador, ele vai chegar para ser titular, né, Rick? Excelente, ele está jogando 15 de Piracicaba, um bom volante, pô. Também o Paraná está interessado, aproveitando, né, falando do Dado, o Paraná está interessado em trazer o Rony, lateral do Mogi Mirim. Também é um baita lateral. Então, sim, o Paraná está montando o time base para subir. Se não subir esse ano, não sabe mais. É isso aí, Luciano. Esse é o Paraná Clube que estamos por nós três aqui e o verdadeiro torcedor paranaense quer ver o Paraná Clube na primeira divisão, quer ter os nossos 3 times fortalecidos e é assim que faz um estado forte. Ok, 3h31, Ciro. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz muito mais informações para você, ouvinte do Vida News. 3h34, 3h34. E hoje nós estamos perguntando para você, ouvinte do Vida News, se na sua opinião sai ou não o metrô na cidade de Curitiba. Eu tenho aqui várias participações, eu vou ler algumas delas. Wilson Antônio dos Santos diz: metrô em Curitiba? Só na Alameda Cabral, número 161, no centro, diz ele. O José Luiz diz: como o Wilson falou, já tem metrô há anos em Curitiba, porém o meio de locomoção nunca vai sair na cidade por baixo. É tudo buraco, diz ele. O Eduardo Visione diz o seguinte: em toda locadora tem metrô. E a Estela Mares Garaus diz: só no ano 3000. O César Augusto Ulandovski, atleticano, ele diz o seguinte: o metrô em Curitiba é a mesma balela que quando o ex-governador Requião dizia que ia baixar o preço do pedágio.
É só para ganhar a eleição, diz ele. O Almir Moro diz o seguinte: sai sim, já tem até data confirmada para a inauguração, será no próximo dia 30 de fevereiro. Tá todo mundo convidado, diz o Almir Moro. E tem aqui mais participações, o pessoal tá hoje bem, digamos assim, com humor, bem humorado. O Tony Casagrande, jornalista, ele diz até sai, mas não vai chegar em lugar algum, diz ele. O Fernando Gonçalves da Silva diz, demora, mas sai. O André Vozão diz, sai o terceiro anel dos coxas e não sai o metrô. O Paulo Araújo, lá de Pontal do Paraná, ele diz, sai quando fizerem uma escadinha da Terra para a Lua. O Ronaldo Brognoli, ele que é do interior, diz o seguinte, nossa, com o transporte coletivo que tem, nem precisa, mas seria bom. O Nilson Martins Lima diz, tomara que saia, estamos precisando. O Marco Aurélio Chicora diz o seguinte, já faz alguns anos que escuto essa conversa mole e a cada nova administração os políticos vêm com esta promessa vazia. Primeiro deveriam solucionar o problema crônico em nosso trânsito caótico, diz ele. Não há um planejamento concreto sobre este bendito metrô. Curitiba não necessita de metrô, é a opinião do Marco Aurélio Chicora. Você também pode dar a sua opinião, pode participar com a gente. Lembrando que o nosso telefone é o 3029-9290. Você também pode participar pelas redes sociais. O Twitter está à sua disposição. Também está à sua disposição o Facebook e a nossa página na internet do Vida News. 3h36. O Ciro está tentando aqui contato com o secretário de Planejamento e Gestão de Curitiba, o Fábio Dória Scatolin, ele que já havia marcado a entrevista com a gente hoje, mas por enquanto ele ainda não conseguiu falar. Assim que ele conseguir, a gente traz também a opinião do secretário de Planejamento da nossa cidade. 3h37, chegando aqui também a Silvia Lucina. Um grande abraço, Silvia, para você que também veio acompanhar ao vivo aqui o programa Vida News. 3h37. Giro de reportagem. E vamos girar a nossa reportagem. Começo com Rogério Ataíde. Rogério, é com você. Assessor e amigo do deputado André Vargas, ex-secretário de comunicação do PT e vice-presidente da Câmara dos Deputados, o petista André Guimarães. É um especialista em difamar adversários do partido na internet. Ele é o criador, Luciana, da rede PT13, uma organização virtual formada por blogs apócrifos e perfis falsos, que se dedica a atacar com informações mentirosas e montagens fotográficas aqueles que ousam defender teses contrárias às do petismo. A blogueira Luciana Ioane Sanches, por exemplo, foi alvo desses ciberguerrilheiros quando visitou o Brasil no início do ano para discorrer sobre as agruras da população cubana sobre a ditadura dos irmãos Castro. Esse trabalho sujo, tão admirado pelos radicais, abriu os cofres oficiais a André Guimarães e revelou em março ele negociava seu know-how difamatório com prefeitos petistas em contratos de até R$30 mil. Os valores são apenas uma parte das rentáveis atividades realizadas pelo assessor, o cupincha do deputado André Vargas, também aposta alto e no último carnaval tentou aplicar um golpe de R$180 mil, Luciana Pombo, na Caixa e na Petrobras, estatais comandadas pelo PT. A tentativa de ataque ao bolso dos contribuintes foi feita no carnaval organizado pela Prefeitura de Londrina, município que é o berço político do deputado André Vargas. Guimarães organizou um esquema de captação de recursos que, em teoria, teriam como destinatários as escolas de samba locais. Para intermediar o recebimento do dinheiro, Luciana, ele recorreu a duas entidades, um com sede em Londrina, chamada ADSESC, e a outra com sede em Brasília, batizada no Instituto Nijimé.
No plano do assessor petista, a primeira ficaria com o dinheiro transferido pela prefeitura, já a segunda receberia a verba enviada por Caixa e Petrobras. Eles acham que a gente é bobinho, não descobre nada, Luciana. É isso aí. Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde, para o programa Vida News. 3h40, 3h40. E a Organização Mundial do Comércio elegeu ontem o diretor-geral da entidade. Ciro, sabe quem foi o escolhido? Não sei. Um brasileiro. O embaixador Roberto Carvalho de Azevedo, de 55 anos. O brasileiro disputou com o mexicano Hermínio Blanco, de 62 anos. O novo diretor-geral assume o cargo no dia 31 de agosto, substituindo um francês. Nossa, foi sensacional o teu sotaque falando Hermínio Blanco. Pronto. Era o que me faltava. Vamos agora até Pontal do Paraná. Antes de irmos com a informação de José Augusto Rodrigues, eu só gostaria de complementar uma notícia que foi trazida por ele ontem aqui. Ele falou que os vereadores iriam votar aquela questão do voto secreto. Votaram e aprovaram. É interessante que a gente coloque aqui que aprovaram, e isso deveria ser feito em todo o Brasil. A gente falou sobre isso aqui ontem, né, Ciro? Falamos. Que o voto secreto, ele só destrói, na verdade, toda a imagem de um político. Por quê? Porque se teve um que votou na coisa errada, você sempre vai pensar, será que foi aquele que eu votei? A gente acaba generalizando, né? Todos não prestam, todos votaram errado. Exatamente. O voto aberto é bom para todo mundo. É bom para o eleitor, porque sabe se votou certo ou não ali, bom para todo de mundo, cara. Né? Bom para os políticos que votam com o povo. Para os honestos. Exatamente, aqueles que são pilantra, que querem fazer coisas para si, não para o povo, esses querem continuar o voto secreto. E daí eu fico me perguntando, né? Será que tem mais gente querendo a pilantragem, então, no Brasil? É a pergunta que fica dúvida? No ar, né, Ciro? 3h42, José Augusto Rodrigues. Boa tarde, Luciana Pombo. Boa tarde a todos. O prefeito Edgar Rossi viajou a Brasília em busca de recursos no governo federal para o município de Pontal do Paraná, que continua sem certidões. Essa é a terceira vez consecutiva que o prefeito Edgar Rossi viaja a Brasília em pouco mais de 100 dias de governo, em busca de recursos no governo federal para o município de Pontal do Paraná, litoral do estado. Por isso, o prefeitão já é o que mais viajou na história do município à capital federal no Peru. A primeira vez, ele foi acompanhado do secretário de governo David Leal. A segunda, com o secretário de educação, professor Marcos Pacheco. Nesta terceira vez, ele está acompanhado de Sérgio, do PT de Matinhos, atual diretor de Meio Ambiente em Pontal do Paraná. É mais um de fora que ocupa o atual governo, Luciana Pombo. De acordo com a agenda do prefeito em Brasília, haverá novo encontro com a chefe da Casa Civil, a Grace Hoffmann, e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, para tratar de assuntos pertinentes à orla marítima nos 22 quilômetros de praias pontalenses, bem como o projeto que cria o Parque Nacional Ilha dos Currais, que está no Senado e precisa do apoio da bancada de senadores do Paraná. Diárias estão sendo pagas pelo povo de Pontal, mas recursos que são bons até agora, nada, na dica de nada, Luciana Pombo. José Augusto, de Pontal do Paraná, para o microfonão potente, líder em audiência da 92,9. Segue daí. Essa foi ótima, viu, José Augusto Rodrigues? Quer dizer, então, que estas viagens são constantes, que as diárias estão sendo pagas e que os recursos ainda não estão chegando. É bem típico.
Já vimos esse filme antes, lá mesmo em Pontal, né? Aliás, há muito tempo o NURSE, que é o Núcleo de Repressão a Crimes Econômicos, foi lá investigar essa questão das diárias de Pontal. Eu quero saber do NURSE que resultado teve isso. Porque o próprio vereador Márcio Loco, que era um vereador à época, chegou a dizer publicamente que ele pegava essas diárias e que não fazia viagem nenhuma. E o legal é que ele falou, não posso devolver que eu já gastei. Eu já gastei, não tenho como devolver. Nossa, aliás, ninguém fez ele devolver também. Né? E ninguém fez nenhum dos outros vereadores devolver. Então eu fico pensando, realmente é aquilo que você disse. Será que é a certeza da impunidade que faz com que esse tipo de coisa continue acontecendo? E não é isso só em Pontal, não. Isso tem acontecido em vários municípios do nosso país, infelizmente. Mas vamos ver o que o prefeito, o nobre prefeito Edgar Rossi vai trazer para o povo de Pontal nessa viagem de Brasília. Vamos ver Espero que traga, e traga recursos pelo menos dessa vez. Exatamente, que só gastar não dá, né? Vamos trazer investimentos. Só gastar não dá. Por favor, aliás, está se gastando muito. E o Paraná recebeu lotes de leites contaminados, Ciro. As empresas Mumu, Líder, Lativa e Italac estão sendo investigadas. Supostamente, elas teriam adicionado ureia no leite. Já imaginou? Nossa, como você que pode, comprar, né? Aliás, eu estava comprando o Italac lá no, quer dizer, não vou dizer onde, mas num hipermercado aqui de Curitiba. Pois é, quando eu tava num preço bom. E leite a gente compra pra criança, pra bebê. Lógico, para as minhas 3 meninas, imagina. Não, realmente tem gente que não tem humanidade, né? Ureia, vamos dizer que não mata, mas faz muito mal pro organismo do ser humano. Não, e fazer esse tipo de mistura pra quê? Pra ganhar dinheiro, pra dissolver no leite. Através dos outros, exatamente. De uma forma ilegal, mas uma forma de corrupção nesse Brasil, ninguém aguenta mais a corrupção. Não é possível. O curitibano paga o cinema mais caro do sul do Brasil. Você sabia disso? Isso eu sabia. Eu trabalhei no cinema durante 9 anos, essa parte eu conheço. Nossa, em média, a sessão na capital paranaense sai 10% mais cara do que em Florianópolis e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Florianópolis aqui em Santa Catarina. A sessão mais cara, chamada Sala VIP, num cinema aqui, tem o preço de entrada de R$44. O IMAX está mais caro que isso. Ah, bom, mas daí é diferenciado, né? Você tem que ver que é um telão imenso e tudo mais. E vale a pena também. É diferente. Agora você vai numa sala VIP e você paga R$44. O Rick informou aqui que o IMAX está 30. Então tá R$30, então está mais barato e realmente no IMAX, sinceramente, vale a pena. Eu tenho que No IMAX o esquema é sentar lá, chegar antes e sentar lá atrás. Se você fica muito perto da tela, você não enxerga nada. Ainda mais se o filme for legendado. Mas o gostoso do IMAX é o 3D, né? 3D é fantástico. É tudo de bom. Mas o IMAX é 3D, né? Normalmente sim, filmes 3Ds. 3h47. Vamos agora às informações de São Paulo. A produção de veículos bateu recorde em abril com alta de 6,8%. Acompanhe. A produção de veículos no Brasil bateu recorde no mês de abril. Subiu 6,8% na comparação com março e 30,7% se comparada a abril do ano passado, de acordo com a Anfávia. A associação que reúne os fabricantes afirmou nesta terça-feira que 340 mil veículos saíram das linhas de montagem em abril. No ano, mais de 1.168.000. Na comparação com o primeiro quadrimestre de 2012, o aumento foi de 17%. O desempenho foi impulsionado pelas vendas também recordes, de mais de 333 mil unidades em abril. Os dados referem-se à produção de automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo a Anfávia, que comemorou o resultado inédito. Nunca produzimos tanto num mês de abril e num primeiro quadrimestre, afirmou o novo presidente da entidade, Luiz Moan Yabico Júnior. Ao comentar o desempenho positivo, Yabico Júnior atribuiu a produção recorde a ajustes e estímulos na indústria e também ao lançamento de novos modelos. Para 2013, a Anfávia espera aumento de 4,5% na produção, chegando a 3.490.000 unidades até dezembro. Já sobre as vendas, a associação prevê alta de entre 13,5% e 4,5%, com quase 4 milhões de veículos comercializados até o fim do ano. Agência Rádio Web, de São Paulo, Gael Correia. Neste momento, 3h49. E de Gael Correia, nós vamos agora até Brasília, com o Yuri Hudson, que traz informações sobre os planos de saúde. Eles vão ter 48 horas, como eu dei essa informação agora há pouco nas manchetes, para justificar as negativas de atendimento. Até que enfim, né? Vamos lá, Yuri, é com você. A partir desta terça-feira, as operadoras de planos de saúde terão de justificar negativas de cobertura. A comunicação deverá ser por escrito, sempre que o beneficiário solicitar,
e em até 48 horas. A informação, segundo a Agência Nacional de Saúde Complementar, deverá ser em linguagem clara, indicando a cláusula contratual ou dispositivo legal que a justifique. Caso o plano de saúde não cumpra a determinação, poderá ser multado e ter até novas contratações suspensas, como afirmou o diretor-presidente da ANS, André Longo. Ele lembrou que, além das multas já aplicadas, as empresas poderão sofrer com novas penalizações por não cumprirem as determinações. Colocando uma multa de R$30 mil se a operadora deixar de informar por escrito os motivos da negativa de cobertura que está prevista em lei. Essa multa se soma a um eventual negativa de cobertura de R$80 a R$100 mil. Além dos 80 a 100 mil, se somará mais 30 mil. A intenção, diz Longo, é melhorar ainda mais o monitoramento aos planos de saúde. Agora, além de respeito aos prazos, a agência observará também as negativas de cobertura, motivos de muitas reclamações dos clientes. As operadoras que não respeitarem a nova determinação e apresentarem justificativas às negativas em até 48 horas, sofrerão com diversas punições administrativas, entre elas a suspensão das vendas dos planos de saúde, além das multas. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. 3h51. E mais uma informação aqui, o governador Beto Richa vai se ausentar por 12 dias do cargo máximo no Poder Executivo aqui do Paraná. Ele vai viajar para 3 países da Europa a partir de domingo. O motivo? Oficialmente, ele vai resolver problemas sobre o embargo à carne de porco aqui do Paraná. O governador viaja para a Croácia, Rússia e Turquia para resolver o tema e volta ao governo no dia 24 de maio. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, dá tempo ainda de você participar? Na sua opinião, sai ou não sai metrô em Curitiba? O Thiago Faria está dizendo o seguinte, dizendo pelo termo curitibano, metrô em Curitiba, que Dolang... Que é isso? Gente, eu não entendo esse linguajar jovem. Dolang é o quê, Rick? Me fale isso aqui no microfone. Dolang é mentira. É mentira? Que mentira. Onda, é como se ele tivesse me falado isso. Que Dolang? Entendi. É agora sim. Curitibana. Ou seja, que pegadinho do malandro, ele fala em seguida. É mais fácil o Paraná Clube ser campeão do que existir metrô em Curitiba. Olha, Rick, eu acho que essa foi direto pra você. Não, ele é todo engraçadinho, né? Não vou falar nada, deixa ele. A mãe dele tá rindo muito aqui do lado, tá rindo demais. Mas falando do Beto Richa, Luciana, essa sim é uma viagem produtiva. Vai lá, embargo da carne de porco na Croácia e mais 2 países ali, eu achei muito bom. Se ele conseguiu o intento dele, parabéns ao governador, viu? Vamos ver o que ele vai trazer também nessa bagagem da volta. Vamos agora com informações ainda de Pontal do Sul. Quem traz as informações é Stalin Venet. Ele vai contar uma história, na verdade, de um pescador, um cidadão que mora em Pontal do Sul, ali no finalzinho, quase chegando no embarque para a Ilha do Mel. Vamos ouvir, então, a informação de Stalin Venet. Senhor João Rosa, o humilde pescador de Pontal do Sul. Esse homem merece ser homenageado pelas autoridades de Pontal do Paraná, porque além de um nativo, é pioneiríssimo no município, criado há pouco tempo. Ele nasceu lá pelas bandas do Clube Candeias, quando tudo era mato, e depois acompanhou seus pais e foi morar ali perto do 100, mas naquela época ainda não existia o 100, e dedicou praticamente toda a sua vida à pesca. Seus pais possuíam uma boa área de terra em Pontal do Sul, onde plantavam abacaxi, mandioca, entre outras coisas mais. Mas com a pressão dos grileiros, foram vendendo tudo a preço de banana, reservando somente um lote onde mora com Cília. João Rosa estava junto com outros pescadores naquela inacreditável viagem que fizeram de canoa remo, de Pontal do Sul ao Rio de Janeiro. Quando os moradores eram poucos em Pontal, cansou de levar os peixes que pegava em canoa a vela e a remo para vender no mercado do peixe em Paranaguá. Conta que, voltando de uma pescaria lá nas proximidades da Ilha do Mel, sua canoa virou devido a um temporal que se formou repentinamente. Rogou a Deus e foi salvo, agarrado à canoa até que chegou um outro pescador para socorrê-lo.
Prometeu, a partir daquele instante, tornar-se evangélico em gratidão à graça alcançada e permanece fiel até o presente momento. Uma de suas maiores façanhas como pescador ocorreu há uns 30 anos ali na Praia Mansa, em Pontal do Sul. Era o mês de junho, época da tainha, e ventara e fizeram um frio terrível a noite toda. Como os pescadores gostam de falar, foi o tal do rebojo. Logo cedo, o espia avistou um enorme cardume aproximando-se da praia. Imediatamente saíram com a feiticeira e conseguiram no primeiro lance capturar centenas de tainhas. E os lances foram se sucedendo e em poucas horas estavam esparramadas na areia da praia entre 20 e 25 toneladas de tainhas. Foram 4 viagens de caminhão que levaram tudo para Paranaguá. Até o padre que rezava a missa na capela deixou a missa e correu para a praia para certificar-se do ocorrido, sendo seguido pelos fiéis. Seu João Rosa está doente, muito doente, pois já completou 93 anos de idade. Há cerca de 5 anos deixou de ir à praia acompanhar o lance da sua feiticeira. É uma rede própria para fazer o arrastão, o que fazia diariamente. Nunca bebeu nem fumou. Temente a Deus, com sua simplicidade arrebanha rapidamente a amizade do próximo. Fui feliz de tê-lo conhecido, e mesmo acamado ainda me recebe com aquele sorriso e aperto de mão. Senhores vereadores e prefeito, pensem em uma homenagem a essa pessoa humilde, mas de caráter ilibado, um nativo e pioneiríssimo em Pontal do Paraná, um dos primeiros moradores, um verdadeiro exemplo de vida a ser seguido. De Paranaguá, Stalin Veneti para o Vida News. É com você, Luciana. É uma história bastante comovente, sem dúvida nenhuma, deste pescador, o João Rosa, que mora em Pontal do Sul. Já no fim da idade, claro, seria como você disse aquela vez quando a gente falava em cidadão honorário, que a gente não concordava e tal, e você disse, não, mas eu lembro que uma vez a minha avó recebeu um título desse e ela ficou muito feliz. Foi o dia mais feliz da vida dela, recebeu o vulto emérito de Curitiba. Nesses casos, quando realmente a pessoa merece, tem que dar. Tem que dar, mas ele tem 96 anos, se eu vi ali na matéria. Sim, 96 anos. É uma pessoa que trabalhou sempre em prol do município, pescador, trabalhador, não viveu às custas de ninguém. Exatamente. 3h57, 3h57. Vamos agora até o Rio de Janeiro. Quem traz as informações, Vitor Abdala. O IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, registrou taxa de 0,55% em abril desse ano. O dado foi divulgado nesta quarta-feira pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O resultado é superior ao 0,47% de março. Em abril do ano passado, a taxa havia sido de 0,64%. Os alimentos continuam respondendo por boa parte da inflação, apesar do ritmo de aumento de preços ter se reduzido. Em março, o Grupo Alimentação e Bebidas havia tido uma inflação de 1,14%. Em abril, a taxa foi de 0,96%. A segunda maior contribuição para a inflação de abril veio do Grupo de Despesas, Saúde e Cuidados Pessoais, que apresentou uma taxa de 1,28% no mês. De acordo com a coordenadora de preço do IBGE, Eulina Nunes, os remédios foram o item individual que mais contribuiu para a inflação, com alta de preços de 2,99%. Vários grupos de produtos e serviços apresentaram resultados superiores ao de março. Um deles foi o grupo da Saúde e Cuidados Pessoais, influenciado justamente pelos remédios, que foi o item que causou o principal impacto no índice do mês. Além disso, outros itens, e com destaque para o grupo Alimentação e Bebidas, apesar de ter desacelerado de um mês para o outro, exerceu um impacto muito forte sobre o índice do mês, e continua a subir em nível relativamente elevado. Em 12 meses, a inflação acumula taxa de 6,49%. No ano, a inflação acumulada chega a 2,5%. Do Rio de Janeiro, Vitor Abdala. E para encerrar o nosso giro de reportagem, agora vamos a Campo Largo. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, a grande equipe.
Hoje pela manhã, em torno das 10h30, Maurício Rivabem, o ex-secretário de Viação e Obras, exonerado na última sexta, postou em seu perfil pessoal, em uma rede social, uma nota de esclarecimentos. Nesta nota, Rivabem destaca que o motivo real da sua exoneração foi a falta de respeito com o prefeito Afonso Portugal Guimarães, ao cobrá-lo sobre uma licitação. Maurício Rivabem comenta que muitas opiniões são desproporcionais referente à sua saída da Secretaria de Viação e Obras de Campo Largo. Em seguida, Rivabem diz que o problema foi que assim que ele ouviu o argumento do prefeito Afonso Guimarães, ao invés de explicar que era somente um pedido e que os valores que ali constavam eram ilustrativos, que fatalmente no processo licitatório baixariam, acabou se sentindo ofendido e proferiu palavras que, segundo ele, se arrepende veementemente, pois não foi esta educação que seus pais lhe deram, tampouco as que ele ensina às suas filhas. Para ele, esse foi o principal motivo da sua saída da secretaria, e que jamais deveria, de maneira errada, proferir estas palavras, principalmente para quem lhe deu grande oportunidade e quem ele tem como grande amigo, referindo-se ao prefeito. Ao final da nota, Rivabem coloca-se à disposição para quem quiser maiores esclarecimentos, e comenta sobre as dificuldades encontradas por ele na secretaria nestes primeiros 120 dias, como problemas com equipamentos, e pede desculpas publicamente ao prefeito pela sua falta de respeito. Essa nota na íntegra você poderá ler no nosso blog, no www.redemercosul.blogspot.com.br. Glauco Silveira, de Campo Largo, para o Vida News. É isso, Ciro, como nós estávamos comentando agora há pouco, é todo o argumento, então, do secretário Rivabem com relação à sua saída. Ele teria falado impropérios, digamos assim, para o prefeito de forma destemperada. Pois é, pelo menos ele assumiu a sua parcela de culpa, né? Pediu desculpas públicas ao prefeito, foi interessante da parte dele. E amanhã, sem dúvida nenhuma, ele vai estar aqui conversando com a gente, aqui pro povo de Campo Largo, o povo campolarguense, que merece essa explicação. Que também está escutando e que merece saber o que está acontecendo, o que houve, afinal de contas, dentro dos bastidores de Campo Largo. Sem dúvida. Neste momento, 4h02. Entrevista. Bom, e nós estávamos aqui na linha já com o secretário de Planejamento e Gestão de Curitiba, o Fábio Doris Catolin. O Ciro está tentando de novo contato com ele. Ele que falaria para a gente com relação a essa questão do metrô na cidade. Vamos ver se o Ciro consegue contato com ele para que a gente possa, então, conversar e saber sobre o planejamento de Curitiba, se existe ou não realmente um planejamento com relação ao metrô. É hora ou não é hora de se pensar em metrô na cidade de Curitiba? O Kiko Pereira, ele participando com a gente aqui, ele diz que para ele sai metrô em Curitiba sim, no dia 32 de dezembro, diz ele. Tem muita gente aqui que tem uma criatividade que eu nem sei, viu, Kiko? Essa foi boa. Dezembro. Já não me bastava quem disse que sairia no dia 30 de fevereiro e que estava todo mundo convidado para essa inauguração. Vamos ver se o Ciro consegue agora contato com o secretário. Parece que sim, ele conseguiu já contato com ele e vamos tentar conversar então com o secretário. Parece que ele já está na linha conosco. Secretário, tudo bem com o senhor? Secretário, está na escuta? Estamos tentando aí contato com o secretário. Vamos ver se o Ciro consegue dar retorno para que ele possa nos ouvir. Secretário, está ouvindo a gente? Boa tarde. Por causa de obras na estação Tubo Alferes Poli, aqui no centro de Curitiba, os ônibus estão sendo desviados da Canaleta para as pistas de Lenta, na Avenida 7 de Setembro, entre as ruas Alferes Poli e Desembargador Westphalen. Agentes da CETRAN estão neste local neste momento e placas de sinalização também estão orientando o trânsito no local. 4h05. E hoje eu perguntei para você, ouvinte da Vida News, do Vida News, o que você pensa sobre o metrô na cidade de Curitiba. Eu tive aqui várias participações no dia de hoje e você ainda tem pouco tempo, mas tem para participar com a gente. Basta você ligar para o 3029-9290, 3029-9290 e participar com a gente. Ou então, pelas redes sociais, ainda dá tempo rapidinho de você participar aqui do Vida News. E a Daniele
Hipólito diz que vai continuar na cidade de Curitiba. Havia a informação de que ela iria embora, há um mês morando aqui na cidade de Curitiba, depois de ser dispensada pelo Flamengo. A ginasta Daniele Hipólito, de 27 anos, afirmou que vai permanecer no Centro de Excelência de Ginástica aqui da cidade de Curitiba, onde, segundo ela foi acolhida há cerca de um mês. Filha de paranaenses, ela diz que sonha em garantir vaga para sua 5ª Olimpíada no Rio de Janeiro em 2016. Até lá, Daniele diz que vai se dedicar aos treinamentos na capital paranaense. Ela já morou e treinou na cidade, que era local de treinos da seleção brasileira permanente por 6 anos e meio. Ela, Jade Barbosa, de 21 anos, deixaram o clube fluminense em abril. Ciro. Pois é, Luciana, infelizmente os centros de excelência teve do vôlei, do atletismo, da ginástica e foram sucateados, foram abandonados. Foi um projeto bem bacana na época do então governador Jaime Lerner. Era isso que eu ia dizer. Foi feito, sim, com muita vontade e determinação pelo então governador Jaime Lerner. Exatamente. Porque ninguém que veio depois deu continuidade. Era um projeto fantástico. Tinham crianças que estavam 5, 6 anos fazendo ginástica, jogando vôlei no Rexona. Era muito bacana. Nossa, o Rexona era fantástico. Eu mesma fui várias vezes no ginásio do Tarumã, assisti as meninas jogarem. Na antiga Rádio com o Bernardinho, que era o treinador do Rexona. Na antiga Rádio Paraná, eu era o setorista do Rexona também. Era Olha aí, que muito legal, um prazer muito bacana. E é isso, infelizmente foi abandonado. Que bom que a Daniele Hipólito vai voltar. Não acredito numa vaga dela para as Olimpíadas, porque 27 anos para uma ginasta já é uma idade bem avançada. Mas que ela continue aqui, que ela pegue o seu talento, o seu conhecimento técnico e faça novas Danieles Hipólitos, novas Jades Barbosas. Tomara que ela e outros que estão surgindo, e a gente sabe que tem ginastas em todo o Brasil, que essas pessoas possam ser mais valorizadas, não só pelos governantes estaduais, mas também pelos municipais, porque o que a gente vê é que normalmente abandonam mesmo os atletas, deixam os atletas completamente à sua sorte e eles querem vestir a camisa da cidade onde eles moram. Exatamente. Imagina o fiasco que, se continuar assim, vai ser nossas Olimpíadas aqui no Brasil. Não o fiasco da estrutura, mas o fiasco de medalhas mesmo. Não, seria realmente um fiasco. Eu espero que isso não aconteça, viu, Ciro? Não, esperar a gente espera, mas infelizmente está tudo caminhando para isso, porque até agora não tem o apoio real do governo do Brasil ou de parcerias com governos estaduais. Nós tentamos aqui verificar o que aconteceu na ligação, infelizmente não foi hoje, não consegui a entrevista com o secretário de Planejamento, apesar dele estar na linha com a gente e ter se disposto a falar com a gente não conseguiu colocá-lo, mas amanhã com certeza ele traz para você, ouvinte do Vida News, todos os esclarecimentos com relação ao metrô de Curitiba. 4h08. Voadora do dia. Bem, e a voadora do dia, acabamos de falar com o Fábio Doris Catolin, ele é secretário de Planejamento e Gestão de Curitiba, ele confirmou, amanhã então estará dando essa entrevista aqui no Vida News. Isso, né, Ciro? Confirmadíssimo então para amanhã a entrevista dele. Que falta faz o Léo, volta Léo. Léo, venha de volta, a gente realmente precisa que tudo aconteça sempre da melhor maneira. E você aqui também nos faz um pouco de falta, assim, sempre vai fazer um pouco, não, muita falta, sempre vai fazer falta aqui. A voadora do dia vai novamente nessa questão de trabalhadores sendo demitidos. Não é no grupo, porque é normal que se queira equilibrar um caixa, a voadora não é no grupo EBX, não é na OSX, não é no Eike Batista, mas é sim na falta talvez de apoio governamental para que importantes estratégicas ações, principalmente ligadas ao pré-sal, aconteçam no Brasil. Então a gente precisa de olhos mais voltados para o pré-sal. Essa voadora vai naqueles que estão dizendo que o pré-sal é a saída de Pontal do Paraná, é a saída do Paraná e é a saída de parte do Brasil, mas que não estão investindo nada nisso. Luciano, uma pergunta para você que está por dentro do que está acontecendo em Pontal lá. A Tequinte, com tudo isso que está acontecendo, vai continuar firme? Vai tá investindo ainda em Pontal? Como que está lá? Por enquanto, sim, estão investindo. Só que, Ciro, veja só, o investimento que iria para Pontal acabou indo pela metade, né? A outra metade foi para Antonina, que também fica no litoral paranaense. Excelente, ficou Ótimo. por lá. De qualquer forma, ficou no nosso litoral. No entanto, o ritmo
das contratações que ocorreriam a partir de março acabaram sendo prorrogados, estão lentos, né? As contratações estão lentas, ou seja, o ritmo acaba não sendo o mesmo. Mudou alguma coisa, ninguém comenta sobre o assunto, ninguém fala sobre o assunto até agora, mas é algo que a gente precisa também ir atrás, Ciro, tentar ouvir talvez alguém da Tequinte, ou o Odebrecht, o que está acontecendo? O Odebrecht vem para cá, não vem para cá? O Ricardo Barros, em recente entrevista aqui com a gente no Vida News, disse que sim, que o pré-sal sai logo do papel, só faltam alguns problemas ambientais. Mas não são problemas ambientais que faltam, porque o próprio secretário Sheida, aqui também no estúdio do Vida News, disse que todos os problemas que existiam anteriormente já estavam sendo sanados. Já foram sanados e liberados, inclusive. Exatamente. O próprio porto de Pontal do Paraná, segundo ele, seria uma saída viável. Eu estou aqui esperando um pouco, porque o Ciro está me fazendo algum sinal. Eu estou com o Marcelo Almeida no telefone. Vamos ver se a gente consegue colocar o Marcelo Almeida no ar. Vamos lá. Marcelo Almeida, deputado, boa tarde. Luciano. O senhor está me ouvindo? Boa tarde, como é que vai o senhor? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Quer dizer, então, que o senhor assume agora, não apenas assumiu a vaga de deputado, mas agora assume a coordenação da bancada na Câmara. É um ano para mim positivo. Eu volto para a Câmara dos Deputados, assumo um lugar na comissão mais importante da casa, que é de Cidadania e Justiça, né? E agora essa missão um pouco mais espinhosa, que é assumir a coordenadoria, né, da bancada dos deputados federais e dos 3 senadores, Sérgio, Requião e Álvaro Dias. E como é que o senhor pretende trabalhar e conversar com todos estes integrantes da nossa bancada? No fundo, são 3 itens bem claros, né? Qual que é o que é ser um coordenador de bancada? Primeiro é ser um interlocutor, né? Exato. O interlocutor é um diálogo institucional, né? Que tem que ter com os deputados federais, com os senadores, e esse diálogo é com o governo federal e com o governo estadual. Acho que o segundo ponto é o ponto de ser líder. O que é líder? Liderar as votações, vamos dizer. Quando tiver uma votação que prejudica o Paraná, que todos nós façamos uma obstrução à votação, e quando nós queremos que algum projeto seja aprovado na Câmara ou no Senado, que façamos essa pressão, e que eu lidere a palavra, o senso comum dos deputados e senadores do Paraná. Acho que o terceiro ponto importantíssimo, que é captar a mensagem, ou entender melhor o que o governo federal e estadual pretendem em relação às emendas de bancada. Emendas de bancada é um dinheiro passado pelo governo federal para o Estado de grande envergadura. São problemas de infraestrutura do Estado que acabam mudando uma região. Então não é uma emenda ali ou acolá, são emendas maiores. Então acho que assim, porque o governo é de um partido federal, o governador Beto Richa é de outro partido, claro, tem são um pouco antagônicos, então é tentar diminuir essa distância entre as duas casas civis e tentar mostrar que o Paraná não é um estado desunido. Bom, o senhor colocou alguns pontos que eu quero me aprofundar, deputado. O primeiro deles, o senhor disse que quer ser um interlocutor, lógico, entre governo federal, governo do estado e os próprios parlamentares. Como é que está hoje a relação de Marcelo Almeida com o governo Dilma e também com o governador Beto Richa? Eu tenho hoje um privilégio de ter as duas casas civis, né? Eu estou no mandato, sentado nesse momento, na cadeira do Reino Stephens, que nesse momento é o chefe da Casa Civil do governo do estado do Paraná. E pelo outro lado também eu tenho semanalmente esse acesso à Casa Civil do governo Dilma. Então acho que assim, essa já é um canal que vai me ajudar muito como líder. Um outro assunto assim, que eu acho importante é descobrir de fato o que o Paraná precisa. Isso. O Paraná há 10 anos não consegue pegar o financiamento do Banco Interamericano, do BNDES, porque ele estava há 10 anos dentro do CALC. CALC é como se fosse uma central única de convênios. Conseguiu sair. Mas o Paraná não consegue emprestar dinheiro por quê? Porque o Paraná está no limite prudencial em relação à contratação de pessoal. Então hoje ele gasta 49% do que ele arrecada com um funcionário público. Mas por quê? Porque o Paraná não é que errou, o Paraná foi mais avante que outros estados. Hoje 10% desse dinheiro é gasto com as faculdades estaduais.
Então, o Paraná tem 3 faculdades federais, tem 7 estaduais. Tem investido muito nestas faculdades. Daí o dinheiro, não é que seja errado, mas em Minas Gerais tem, Luciana, hoje está com 17 faculdades federais. O Rio Grande do Sul não tem nenhuma estadual, tem 13. Tem 13 faculdades federais. Então, será que não era um ponto de dialogar, ter bom senso e começar a pensar em federalizar o que está estadualizado? Ou já não? Faz tempo até essa discussão de se Mas pode ser que não seja boa também, não sei. Pode ser que seja melhor o seguinte, vamos tirar do cálculo. Tira os 10% que a gente paga para professor, para os colaboradores, para os funcionários, para os terceirizados das faculdades, e vamos fazer que caia para 39% o gasto com o pessoal. Mas isso é política, isso é conversa franca, isso é tomar chimarrão e tomar café com leite. Isso que tem que fazer, sentar com a Dilma, sentar com a Gleisi, conversar, sentar com o Tesouro Nacional, sentar com o pessoal do planejamento e da Fazenda. Esse é o meu papel nesses próximos 8 meses. Eu vou dar um segundo exemplo para você. Fazer. Pode falar. A Copel precisa emprestar agora 800 milhões de reais no BNDES e não pode. Não pode, porque em 1980 o governo fez uma dívida com o BNDES e depois essa dívida foi feita por um banco que já foi extinto na década de 90, que é BADEP. Aí nós estamos vivendo em 2012 e o BNDES não aceita emprestar o dinheiro para a Copel por causa de algo que aconteceu na década de 80. É inadmissível. Conversa e vamos achar uma solução. Então, eu percebo que os grandes problemas do Paraná são soluções que se resolvem ao redor de uma mesa. Isso não estava sendo feito, então, deputado? O senhor quer colocar para a gente que, na realidade, faltou diálogo durante todo esse período? Não acredito, sim. Pode ser que tenha faltado um pouco mais de afeto, um pouco mais de desprendimento, né? Esquecer um pouco PT, PSDB, Requião, Álvaro, Pessutti, ser um pouco mais Paraná e menos bandeira partidária. Pode ser. Despersonalizar, de repente, as lideranças. Pode até ser. Pode ser que eu não consiga, mas eu tenho a certeza absoluta. Que pelo menos eu vou deixar abertas as portas e vou dar o primeiro passo. Bom, o senhor com certeza é um líder porque conseguiu a coordenação. Agora, é fácil fazer essa conversa para conseguir ser realmente indicado um coordenador de bancada? Não é. Não é. Não é. Mas sabe que eu fico feliz porque, assim, em alguns momentos, como eu já perdi algumas eleições, eu pensei que eu tinha perdido o papel de aglutinar. Eu imaginava que eu tinha perdido essa função de artífice, né, artesão, que é varrer para dentro. Mas eu, graças a Deus, ainda sei varrer para dentro e eu consegui fazer com que não tivesse uma eleição. O deputado Assis do Couto foi um homem grandioso, de bom senso e de generosidade, que acabou cedendo para mim. Não tivemos bate-chapa, né? E eu fui aclamado o novo coordenador do Paraná. Eu estou num momento único, feliz, desprendido, principalmente que eu acho que eu não vou para a reeleição. Ah, não? Não, acho que isso que me deixa mais solto também. Então, sem pensar em reeleição, eu tenho uma visão um pouco mais, uma visão mais de águia, né? E menos uma visão de galinha. Eu estou conseguindo ver um pouco mais o Paraná em 2018 e sem pensar em mim em 2014. Isso significa, então, um deputado que o senhor pretende encerrar sua carreira política? Não, encerrar acho que não, mas acho que esse pleito de federal, acho que ano que vem eu acho que não. Acho que eu vou voltar um pouco para os momentos sabáticos meus aí. Isso pode significar, então, que o senhor, de repente, volte como candidato aqui em Curitiba? Pode ser. Mas acho que no momento acho que é mais para frente sobre isso, com certeza. Isso mesmo. Bom, outra coisa que eu gostaria de saber do senhor, eu conversei aqui recentemente com Osmar Serralho no estúdio do Vida News, e uma coisa que eu perguntei para ele foi por que o Paraná sempre conseguia menos recursos do que os outros estados do Sul. Faltava, de repente, mais força política do nosso estado do Paraná. O senhor acredita que vai conseguir imprimir essa força política? Eu acredito muito nisso. No fundo, o Paraná, a gente não sabe se é mito ou é real, né? Mas existe essa história do Paraná, desde o Viamão Sorocaba, né? Que por aí passavam os bois só para descansar, era um estado de passagem, né? Você pega aquela história também do caminho do Piabiru. Então parece que o Paraná sempre foi um estado de passagem, né? Ou é São Paulo ou é Rio Grande do Sul. E isso parece que foi se tornando uma verdade. Mas eu particularmente, nesse momento, vivendo 2014 como um dos representantes do povo paranaense, isso é uma mentira.
Em dezembro eu tenho a certeza que nesses próximos 6 meses a gente vai sentir muito isso, porque assim, Luciana, nós temos 2 ministros da República. Pois é. Olha, tão nós temos bem um governador. Como é que não consegue? Não, 2 ministros da República, nós temos um governador relativamente novo, nós temos ainda o primeiro vice-presidente da casa é o André Vargas, na Câmara dos Deputados. Nós temos assim 2 ex-governadores como senadores da República, sabe? Então, assim, o Paraná, eu acho que nunca teve tão bem representado, com tanta força aqui no Planalto. Então, por que não utilizar isso para o bem do Paraná, né? Usar com fidalguia, com inovação, com simpatia. Eu acredito muito. Pode ser que eu esteja um pouco iludido comigo mesmo, que eu esteja acreditando demais no que eu estou falando. Mas eu, sem saber que é impossível, vou fazer. Olha, é assim que falam os líderes. Eu, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Portanto, eu vou acreditar. Vamos ver. Daqui a pouco eu vou chamar o senhor para vir me dizer se conseguiu ou não. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Marcelo Almeida, um grande abraço para o senhor. Obrigada pela entrevista. Um abraço, uma boa tarde. Eu que agradeço. Até mais. Nós ouvimos o deputado federal Marcelo Almeida, ele que está assumindo, então, a responsabilidade pela bancada paranaense em Brasília. É um líder, né? Vamos ver, Ciro, se ele vai conseguir fazer o que ele prometeu. Pois é, mas eu gostei da entrevista dele. Ele não é candidato, não precisa prometer nada. Ele já garantiu que não vai ser pré-candidato. Não vai tentar reeleição. Ou seja, ele está querendo fazer isso porque ele quer fazer mesmo. Ele está talvez com uma pretensão na cidade de Curitiba, como você mencionou com ele. Mas vamos ver, tomara que ele faça um bom trabalho e que consiga, pelo menos, trazer mais recursos para o Paraná aqui, que é importante. Importantíssimo. Tomara que ele realmente faça um bom trabalho por lá. E o Tribunal Regional Eleitoral, última informação do dia, absolveu o prefeito de Rio Branco do Sul, César Johansson, do PSC, e seu vice Joel Faria, também do PSC. Eles haviam sido acusados de fraude eleitoral pela não divulgação da mudança do candidato a prefeito pela chapa Juntos por Rio Branco e chegaram a ter os registros de candidatura cassados pela Justiça Eleitoral agora em fevereiro. O pai de Gibran, Maurício César Johansson, era o candidato da chapa até o dia 6 de outubro, um dia antes da eleição. Ele teve a candidatura indeferida com base na lei da ficha limpa e colocou o filho dele no lugar e o filho acabou sendo eleito. Então, o filho que achou que ia sair do pleito conseguiu ficar, o Tribunal Regional Eleitoral o absolveu e o César Gibran, portanto, é prefeito, sim, legitimado de Rio Branco do Sul. E o Ciro sorrindo, né, Não, Ciro? que a gente conversou sobre isso exatamente ontem, né? Exatamente. Que as famílias, pais, passa para filho, depois passa para neto, que as famílias vão dominando determinadas pequenas cidades, tanto do Paraná quanto do Brasil. E isso acaba acontecendo e a gente vê exemplos aqui do ladinho, região metropolitana de Curitiba. Campo Largo também tem coisa parecida. É verdade, que a gente estava comentando. 4h23. Está chegando ao fim mais um programa Vida News. Rick, boa tarde. Boa tarde, Luciana. Foi um prazer receber você aqui. Aliás, você participar dos nossos comentários aqui de esporte. O prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade. Mandar um abraço aí para os nossos amigos ouvintes, especialmente para o André Vozão, está lá em Cascavel. Esse aí, espero participar mais vezes. Com certeza, vai ser muito requisitado por nós, viu, Rick? Boa tarde, Ciro Júnior. Boa tarde, Luciana. Para quem não conhece o Rick, né? O Rick, ele é dono do grupo Futebol Paranense VIP, que tem uma parceria com o nosso Esportes, aqui da Vida News. Eu até agradeço ao Rick pela ajuda que tem dado pra gente lá. E tá sempre divulgando o nosso programa lá, ele faz o nosso jabá. Aliás, diário, a gente brinca que ele é o nosso marketing do Vida News lá no Futebol VIP, viu? Toda vez ele fica colocando lá que vai o Vida News, que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Muito bom, Rick. Um grande abraço pra você. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Lu. Até amanhã. Até amanhã e boa tarde a todos vocês que estiveram na escuta aqui no programa Vida News. Amanhã às 3h da tarde estamos de volta. Até lá. Boa tarde. Vamos que vamos. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3 da tarde.